Graça e a paz, amém? Amém, Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz com Deus. Queridos, não é proibido dançar não, viu? Eu danço. Eu quando era do mundo eu dançava, eu balançava o esqueleto. Eu danço aqui na presença do Senhor. Dançar na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Aleluias. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, aproximadamente, 10 dias, exatamente 10 dias. E eu disse que a próxima vez, eu falei aqui na escola dominical, a última que eu ministrei, a próxima vez que o Senhor me colocasse aqui, eu iria falar sobre isso, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 133, por gentileza. Aleluia! Eu quero até usar um jargão aqui de um grande amigo nosso, pastor Edemundo. Não taquem pedra no carteiro. Vai ter com quem escreveu a carta. Amém? Porque nós estamos aqui em um número bem pequeno para uma quinta-feira, mas glórias a Deus, a gente nunca preocupa com isso. Principalmente tendo essas câmeras aqui à nossa frente, porque mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, alguém irá assistir. E a palavra não volta vazia. Amém? Você crê nisso? Oh, aleluias. Salmos de número 133, a excelência da união fraternal. A palavra fraternal vem do italiano, do latim, que é irmandade, a excelência da união entre irmãos. Verso 1 diz assim: como é bom e agradável viver ou viverem unidos os irmãos. Podeis assentar, queridos. Aleluias. Repito mais uma vez, vá ter com quem escreveu a carta. Estou apenas trazendo as letras que foram escritas por alguém que é supremo, alguém que tem todo o poder na terra, nos céus e debaixo da terra. Aleluias, glória a Deus. Eu estava vendo uma reflexão hoje que chegou até mim, eu creio que alguns devam ter visto, mas aparentemente é um angolano, um português bem enxuto de Portugal, e o cenário era o seguinte: atrás dele, bem próximo, mas bem próximo mesmo, questão de 1 metro, 1,5 metros, tinha uma casa daquelas de pau a pique, ou bem chamada de adobro, né, da antiguidade aí, e a gente vê esse tipo de casa muito no Nordeste, no sertão. Então a casa de pau a pique bem próximo, e é interessante, ele não é tão alto, do que dá para ver no vídeo, mas a casa tem pouca coisa acima da cabeça dele, o telhado. Então a casa muito simples, e ele entra com uma mensagem bem reflexiva. Eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte: morra ou que eu morra com as roupas que alguém me deu. Ou seja, as roupas que ele estava usando era roupa doada, dava para ver, dava para perceber no vídeo que era uma blusa. Sabe quando a gente brinca e fala assim, o defunto era maior? A roupa não era dele, ele havia ganhado aquela roupa. Então ele disse assim: morra com as roupas que alguém te deu. Morra em uma casa como eu vivo. E ele ainda fez assim: mas por favor, não morra sem Jesus. E ele segue dizendo, quando os meninos me perguntaram qual era o tema, eu falei: olha, eu vou ver o tema. E veio no meu coração: não morra sem Jesus. O irmão até brincou e falou assim: isso aí é bem poético. Eu falei: glórias a Deus, não morra sem Jesus. E ele seguiu dizendo assim: morra sem conhecer o país dos teus sonhos, morra sem subir, no português de Portugal, no carro dos teus sonhos. E ele segue dizendo: mas por favor, ele implora, não visita o sepulcro sem conhecer Jesus. É muito profundo as palavras daquele homem. A morte de um homem não começa em um cemitério, mas quando morre sem conhecer Jesus. É porque aí tudo começa, né? A gente pensa que a morte aqui acabou. Não, aí é que começa. Por isso que a morte é o passaporte que Deus utiliza. Carimbado ou não. Carimbado, vida eterna com Deus. Não carimbado, vida eterna sem Deus. E ele segue dizendo, é interessante o que ele disse: muitas pessoas
pensam que ter uma vida boa é ter um corpo mais bonito do que o outro, ou ser mais esbelto do que o outro. Não, a vida não tem nada a ver com isso. A vida não tem nada a ver com ter um carro de luxo, que seja caro, uma Mercedes ou algo assim, ou ter uma cama grande, espaçosa. Não, a vida tem a ver com Jesus Cristo, paz interior, em obedecer a palavra de Deus. Ele finalizou dizendo assim, eu falei, meu Deus, ouvi isso de pessoas que passam por tantas dificuldades. Morra sem qualquer coisa, mas não morra sem Jesus Cristo. Não morra sem estar em Jesus Cristo. É um recado maravilhoso. E este salmo nos leva a uma reflexão muito profunda. Se continuássemos lendo, a gente vai perceber que ele só fala de coisa gloriosa. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão. Aqui está mostrando a unção do sacerdócio, o quão bom e agradável é. Então ele vai comparando essa agradabilidade, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas o que mais me chamou a atenção é esse primeiro verso, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aleluias, eu fiquei preso nesse verso. Porque nós só mencionamos esse verso num sentido de, uau, é muito bom, é tudo muito bom. Mas da boca de quem veio, é que ficou a intriga, é que ficou a pergunta, como que essa pessoa pode escrever isso? E hoje, quero dizer mais uma vez, o Senhor escolheu essa noite para nós. Se o que será dito aqui não servir para nenhum de nós aqui essa noite, na prática, na realidade, na verdade, que sirva, pastor Colismar, de alerta, porque nós estamos estudando na terça-feira e foi mencionado algo interessante aqui. E no domingo, foi pregado sobre o livro da lei. Quem se lembra? O livro da lei que estava perdido dentro da casa de Deus. 2 Samuel capítulo 12 conta uma história interessante. O profeta Natã, empoderado do Espírito Santo de Deus, ele é enviado a visitar o rei Davi. E ali ele começa com uma história para poder ter o direito de permanecer vivo. Porque naquela época ninguém adentrava na presença de um rei sem ser convidado. E o profeta Natã, Kelinha, não foi convidado para estar ali. Aliás, ele foi convocado por Deus. E Deus colocou essa história no coração dele. Ele entra na presença do rei dizendo, havia um forasteiro que havia chegado na cidade, e ele foi até a casa. A Bíblia é bem clara e enfatiza bem que ele foi na casa do homem rico, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha ovelhas, um homem que tinha vacas, um homem que tinha muitas posses. E este homem simplesmente reflete a posição do próprio rei, de abastança, de ter tudo, de ter riqueza, de ter ouro, de ter prata, de dominar, de governar nações, de governar povos. E naquela mesma cidade havia um homem que era pobrezinho, segue Natã dizendo, eu estou tentando encurtar o máximo, não quero tomar o tempo dos irmãos aqui muito. Um homem pobrezinho que só tinha uma cordeirinha. E ele vai com muita ênfase nessa cordeirinha e diz, ela foi criada por ele desde pequenininha.
ela comia do pão que ele comia, ela bebia do que ele bebia. Olha, e tem mais, ela dormia onde ele dormia. E ele segue dizendo que esse homem rico, ao contrário de pegar das suas grandes posses, daquilo que ele tinha com muita abastância, ele tomou essa cordeirinha deste homem pobre e preparou ela para o forasteiro. Quando ele chega nesse ponto, Davi interrompe ele e diz, com muita ira no coração: tal homem deve ser morto. Mas antes de morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais pelo que ele fez. Porque é lei, né? Uma pessoa, quando era pega em roubo ou algo parecido, ela tinha que devolver aquilo 4 vezes mais. Lá em Israel, a lei é essa. Então, o profeta Natã revela: este homem é o rei. Davi, ele cai prostrado ali naquele momento, ele cai arrasado. Aquilo ali foi algo que aconteceu na vida de Davi e com permissão de Deus. Se nós observarmos bem o que a Bíblia diz, e se você for até o capítulo de número 11, que é um capítulo anterior a isso, você vai observar que, detalhadamente, Davi cometeu algo assustadoramente terrível diante dos olhos do Senhor. O capítulo 11 revela que era a época de primavera, e na época da primavera os reis tinham o costume de sair para as batalhas, pois Davi arrumou todo o seu exército, o comandante do exército, e colocou eles para irem pelejar, e ele ficou ali. Talvez daí surgiu aquela história, meu pastor querido, de mente vazia, oficina do diabo. Não está escrito isso na Bíblia, mas nós podemos até tirar isso aqui agora. Porque Davi ficou em casa no dia em que ele deveria estar pelejando pelo seu reino. E a Bíblia diz que Davi foi ali passear na terraça da casa real, e dali de cima ele viu uma mulher muito bonita. E ela estava tomando banho. Ele viu, apenas viu. Mas surge no coração dele o desejo de conhecê-la. Ele pergunta para os seus súditos ali: quem é aquela mulher que estava assim, assim, assim? Ele disse: será que aquela ali é Batseba? Não, traz ela aqui. E se você seguir essa história aqui, você vai observar que o que Davi fez ali foi algo terrível. Porque o momento em que aquela mulher adentrou a presença dele, tem uma tradução que diz que ele teve relação sexual com ela. E a Bíblia é bem enfática que ela foi logo após, essa relação aconteceu logo após o período menstrual dela. A Bíblia é clara em dizer isso. E o que acontece? Ela fica grávida. Ela foi para casa, quando ela descobriu que estava grávida, ela avisou Davi. Mandou avisar Davi que estava grávida. Ela concebeu. E aí é que tudo começa. Davi prepara um mensageiro e manda avisar Joabe, o seu comandante, para que ele envie Urias até ele. Urias prontamente vem, chega, e Davi entra com aquela história de: você está muito cansado, vai para casa descansar, vai deitar com a tua mulher. Urias olhou aquilo e falou: tudo bem. Saiu, ao sair ainda mandou presente para ele ainda. Só que Urias pensou assim, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus foi quem travou aquele homem. Ele falou: não vou não. Vou ficar aqui no portão, vou dormir junto com esse pessoal aqui. E dormiu no portão do palácio. No dia seguinte, Davi ficou sabendo e falou: mas que é isso, rapaz? Chamou Urias novamente: por que você não foi dormir na tua casa, rapaz? Olha só como o diabo maquina as coisas. E o interessante, a Bíblia não relata, mas a gente percebe claramente que é aquele capetinha que fica aqui. A gente chama, né? Tem até desenho animado, um capetinho aqui e um anjinho aqui, né? Quem que você vai ouvir? Né? Para nós que não perdemos o livro da lei, nós vamos ouvir o anjinho, que é o Espírito Santo de Deus.
Para quem perdeu o livro da lei, vai ouvir o capetinha. E na moral da história, ele chega para Urias e fala: não, rapaz, vai descansar. Faz o seguinte, fica aqui comigo, hoje e amanhã. Aí Davi preparou um jantar muito saboroso, colocou ali para eles, e eles beberam, e ele empurrou vinho no homem, e mandou o homem para casa. O que o homem fez? Dormiu na porta de novo. Davi chama e ele fala: não, senhor, a arca do Senhor está lá na batalha, ou seja, Deus está lá naquela batalha, meus irmãos estão lá naquela batalha, longe de mim, meu rei, desonrá-lo, ir para casa, dormir com a minha mulher? Não, meus irmãos estão na batalha. Davi então escreve uma carta, entrega nas mãos do próprio Urias, para que ele leve para o comandante. Na carta estava dizendo assim: olha, coloque ele na batalha frontal, no lugar mais perigoso do combate, e quando começar o combate, todos vão para trás e deixa que ele seja ferido e morra. E está tudo bem. Ninguém viu, ninguém está sabendo, e os reis, assim como os reis da época de hoje, mandam e as coisas acontecem, manda fazer e tem que ser feito, quem está lá é para receber ordem e tem que ser feito. Então mataram Urias. Só que a Bíblia é bem enfática em expressar que o próprio Davi, além de ter matado Urias, ele nem foi lá, mas ele mandou alguém matar, ele ainda usou a espada de um exército inimigo de Deus. É como se eu pegasse você, meu irmão, e entregasse para alguém que é inimigo meu, te matar. Aleluias. Eu fiquei pensando nisso aqui, e trabalhando essa mensagem em minha cabeça, desde o dia em que o Senhor colocou no meu coração, que foi o dia 1º, e ontem eu à noite, orando e colocando diante de Deus, e Deus falou assim: é isso, meu filho, tem que falar, porque o que está acontecendo nas igrejas hoje é que estão passando muito o pano, passando muita mão na cabeça, não estão falando aquilo que deve ser falado. Sabe, queridos, nós estamos vivendo em uma época muito hostil, muito perigosa, porque a igreja, não sou eu o único e nem a primeira vez que vou mencionar isso, a igreja ela tá vivendo uma letargia espiritual, é como se fosse um coma induzido, adormecida, onde nos cultos de oração não vem quase ninguém, nos cultos de ensino não vem quase ninguém, e se colocar um cartaz dizendo: ali há um homem de Deus que cura cego, que cura leproso, que faz coxo andar, o templo enche. Por quê? As pessoas estão correndo atrás do que Deus tem, não de quem Deus é. E isso verdadeiramente tem acontecido, é a época que nós estamos vivendo, sem contar essa questão a qual Davi deixou aqui como um péssimo exemplo, mas que serve de alerta. É aquela velha história: vamos para o motel e lá são 4 paredes, ninguém vê, é só a gente entrar escondidinho e sair escondidinho, ninguém vai ver, mas Deus vê, Deus sabe, Deus prescruta o nosso coração, porque o pecado ele tem 2 fases. Ele tem a fase do estado, porque Davi, se ele tivesse ficado só no olhar, ele teria ficado no pecado estado, mas ele consumou, e ele foi para o pecado ato. Deus sabe e conhece o nosso coração, é aquilo que eu disse no início: se não serve para ninguém que está aqui, aleluia, vai servir para alguém que vai assistir esse vídeo. Porque se existem coisas dentro dessa palavra que nos leva a morrer sem Jesus, uma delas é o homicídio, a outra é o adultério. Consumado, nítido. Só que o que me passou pela mente foi isso, porque
olhando para esse texto, a gente vê que uma das primeiras coisas que aconteceu com Davi, depois dessa visita, nós podemos vir aqui para capítulo 12, verso 10, que diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Verso 11, assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E aqui inicia toda a ruína que aconteceu na vida de Davi. O que me chama a atenção é esse desprezaste, porque desprezaste a palavra de Deus. A gente vê aqui um Davi totalmente encaixado naquilo que aconteceu com Hilquias, o sacerdote da casa do Senhor, não sabia onde estava o livro da lei. Encontrei aqui, Safã, ó, lê aí para a gente. Até Safã levar Josias, Josias levar a profetisa Ulda e rasgar a sua veste. Por quê? Porque viu a situação em que se encontrava. Davi estava nessa situação, ele havia perdido o livro da lei. E o que mais me chama a atenção é que é o homem segundo o coração de Deus. A espada jamais se apartará. Começa a primeira paulada. O filho que Batseba estava esperando iria morrer. Logo em seguida, um dos seus filhos pega a própria meia-irmã e a estupra. O irmão de pai e mãe dessa meia-irmã, Absalão, mata o irmão. Basicamente nos mesmos, como diz aí no direito, modus operandi, né? Ele mandou que alguém fizesse isso, e ainda armou uma cilada, da mesma forma que o inimigo usou Davi para matar Urias. Vou fazer uma festa lá, pai, ainda chamou o pai dele, vou fazer uma festa lá, aí vem todos. Davi falou: não, meu filho, essa festa vai ficar muito dispendiosa, a nossa família é muito grande. Não, então manda pelo menos o meu irmão Amon para representar a família. Estava tudo arquitetado, tudo já na canetinha do diabo. Daí o que a gente espera disso? Mais uma vez, a morte. Quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. E Absalão estava mais triste ainda e começou a se rebelar. Ficou na porta do palácio, quando as pessoas chegavam para falar com o rei, para que o rei fizesse algum juízo de alguma causa, ele já abordava ali e falava: olha, não tem rei aqui, não tem como fazer juízo. Gostaria muito que vocês me dessem essa oportunidade para que eu fosse juiz na vida de vocês. E ele foi cativando várias pessoas, ao ponto de o próprio Davi chegar ao ponto de falar assim: uau, grande é o número de pessoas que está com ele. Fugiu, Davi teve que fugir porque o filho queria matá-lo. Olha só onde foi chegando isso. Fugiu. E nesse momento eu acredito, porque cronologicamente esses números de livros de Salmo, eles não respeitam essa cronologia. Porque nítido que quando ele recebeu a visita de Natã, ele, para se arrepender, ele escreve o Salmo 51. E quando ele foge agora da presença de Absalão para não ser morto, eu creio, meu pastor, que ele escreveu o Salmo de número 6. Eu gostaria que os irmãos colocasse aqui para a gente acompanhar. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, oh Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a alma.
Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem dará louvor a ti? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas, o alago, meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui a gente vê um Davi com depressão, com ansiedade, com tristeza. A doença do século 21 já estava aqui, instaurada no peito de Davi. Aí quando nós voltamos ali para o Salmo 133, eu vejo um Davi falar assim, ó quão bom, a gente lê como se ele tivesse alegre, como se ele tivesse jubilando, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas lá por dentro, tinha um Davi que não vivia isso. Ele escreve porque era o desejo do coração dele ter os seus irmãos, seus filhos, irmãos, todos unidos dentro de casa. Hoje eu pude perceber isso assim, vivenciar isso. Estávamos ali, eu, minha esposa, o Gabriel, o João Vitor, só nós 4 almoçando na mesa, aquela coisa mais aconchegante, e almoçando e conversando, porque ninguém come calado mesmo, é o tempo que você tem para conversar um pouquinho ali. Ó quão bom e agradável. O Gabriel está com 26, o João Vitor com 24. Depois que eles tornaram a idade da consciência, eu nunca mais vi uma discussão, pastor, e uma briga. Eles nunca brigaram, meus filhos. Não estão na casa do Senhor hoje, mas foram consagrados. E se é de Deus, volta. E eu creio que é. Porque eu também aceito essa profecia, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você continue profetizando isso na sua vida. Se você tem irmãos, pai, mãe, quem quer que seja, você e a sua casa servirão ao Senhor. Continue firme, firme nessa promessa, porque Deus, Ele promete e cumpre. Ele termina a obra que Ele começou. Então eu pude observar ali, pastor, que Davi não tinha isso. Um filho estupra a irmã, o outro filho mata o filho que estuprou. Esse filho que matou o irmão que estuprou a irmã, buscou matar o pai. E ficou essa palavra aqui no verso 9, a espada jamais se apartará, porque o verso anterior, Davi diz assim, uai Natan, então eu pequei contra o Senhor, e agora, o que eu faço? Natan falou assim, olha, seu pecado foi perdoado, não morrerás. Esse não morrerás já está apontando para a segunda morte, a morte que quem está em Cristo Jesus jamais experimentará. A segunda morte é a separação do Espírito com o próprio Deus, é lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, Natan, olha só para você ver como é que é o poder de Deus, não morrerás, porque Natan, através do Espírito Santo de Deus, já sabia que aquele homem era o homem segundo o coração de Deus. Não é difícil nós observarmos isso. Aleluias. Põe aí para nós, queridos. Estou finalizando, não quero tomar o tempo. Mateus capítulo de número 5. Os irmãos quiserem abrir, amém. Se não quiser, vai sair aqui. Mateus 5, a partir do verso número 21. Aqui eu vejo Davi. Quando Jesus ele vem destrinchando ali o início do Sermão do Monte, ele faz essas colocações que são importantíssimas. Importantíssimas. Verso 21 diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus vem na nova aliança e diz, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo, esse sem motivo está entre colchete aí, viu pastor?
Foi posto aí. A Bíblia, a realidade diz: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, apenas um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. De qual tribunal? Do próprio Cristo, do próprio Deus. E quem lhe chamar tolo, algumas traduções dizem raca, estará sujeito ao inferno de fogo, que vai ser lançado no lago de enxofre. Se, pois, ao trazeres a tua oferta aqui no gasofilácio, aqui no altar de Deus, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, deixa no altar ali a tua oferta, vá primeiro reconciliar com teu irmão, então voltando, ofereça. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo, a verdade axiomática, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O homicídio, queridos, o qual Jesus está ministrando para nós aqui, ele simplesmente nos diz que se você se irar contra o seu irmão, você já é réu, digno de julgamento. É por isso que eu disse, vai ter com o carteiro, com quem escreveu a carta, não com o carteiro. Aqui é homicídio. Você mata o seu irmão só de estar irado com ele. Aqui entrou na minha mente o seguinte, pastor, é por isso que eu, independente da razão, da situação ou da causa, devo ir até o meu irmão e pedir perdão para ele. Ah, mas foi ele quem errou comigo, eu vou pedir perdão para ele? É assim. Essa é a matemática de Deus. Essa é a filosofia de Deus. Ele me machucou e eu tenho que pedir perdão? Vai lá e conserta rapidinho, viu? Porque a oferta que você está colocando aqui não vai ser aceita, não. Deus, ele age assim. Joga para a gente aí um pouco mais acima, o verso 27. Glória a Deus. Ficou claro o homicídio? Davi mandou matar. Aqui Jesus está dizendo, se você se irá com Urias, já é réu de julgamento. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Está lá em Êxodo 20 também. Eu, porém, quem está dizendo isso? Jesus, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você está entendendo que Davi, só de olhar Batseba tomando banho, ele já cometeu adultério? Não é mole não, irmãos. Não é mole. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Um amigo meu uma vez disse, Sandrinho, é porque eu tenho esse tamanho, eles me chamam de Sandrinho. Então a segunda olhada é que é o problema? Eu falei, depende, irmão, você passa daqui para lá, vê uma mulher bonita e passa. Você continuou? Amém, glória a Deus. A segunda olhada é problema. Concorda comigo? Então, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. É o pecado estado. Ou seja, se ela quiser, eu já estou pronto. Né? Aí vai lá e consuma o ato, como Davi fez. E segue dizendo, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mãozinha te fizer pecar, te fizer tropeçar, corta, lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros. É melhor do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a mulher,
Presta atenção, aquele que não quiser mais a sua mulher, porque isso acontece demais nos dias de hoje. Quando eu falo para as pessoas, isso é incrível. Eu estou com a minha esposa há 38 anos. Nós somos casados há 29, vai fazer 30 agora, esse ano faz. Ela sempre esquece, só eu que lembro. E existe o contrário, né? E quando eu falo isso para as pessoas, você fala assim, nossa, isso não acontece mais. Isso não acontece mais hoje, pastor. Às vezes casam, no mesmo ano que casou, separam. Não vamos longe, não. Lembra do casamento do Ronaldo Fenômeno, naquele palácio, naquele castelo, que só o aluguel do castelo, não sei se foi 5 milhões de euros, uma coisa assim? Com a Susana Werner, foi isso, né? Hoje, atual esposa de um lutador do UFC. Durou quanto tempo? Alguém se lembra? Eu creio que no mesmo mês eles se separaram. Então isso é algo assim, sabe? Nós estamos vivendo esse tempo, porque nesse tempo, isso aqui foi escrito, por quê? Porque nesse tempo as pessoas casavam e davam-se a casamento. Não quero essa mulher mais não. Dava a carta de divórcio, liberava ela. Então aqui está dizendo, muito claro, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dar-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, e a expõe, a torna-se adúltera, e aquele que casar com ela, com essa repudiada, comete adultério. Isso aqui é muito sério. Me arremete a Hilquias, me arremete ao tempo de Josias. O templo estava lá, por certo, alguns frequentavam, mas quando eles começaram a fazer a reforma do templo, encontraram o que estava perdido dentro do templo, o livro da lei. Isso aqui ficou mais forte no meu coração, pastor, quando o senhor mencionou que hoje nós temos o livro da lei perdido dentro da própria igreja. Quantos de nós não estamos olhando o que não devemos, fazendo o que não devemos, pensando no que não devemos? Por tão pouco, perdemos a salvação. Estou finalizando, queridos. Eu sei que tomar o tempo assim, principalmente numa quinta-feira, eu creio que o momento em que o profeta Natan sai da presença, pelos cálculos, com o tempo de gravidez, a morte do filho de Batseba, chegou ali a uns 2 anos, depois dessa morte, Davi vai lá e escreve no Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha essa confissão. Primeiro encontro de casais, eu recém-nascido. O pastor falou assim, ó queridos, a gente foi para um acampamento, cada um separa aí com a sua esposa, e vocês vão ler o Salmo 51, isso nunca saiu do meu coração, isso está fazendo 30 anos agora, esse ano. E a gente foi ler esse Salmo, eu entendia nada, não sabia nem quem tinha escrito isso aqui, sabia nem o que queria dizer, mas hoje, olhando, colocando os olhos, isso aqui eu vejo assim, uma declaração, do mais profundo do âmago, porque esse aqui é o arrependimento que Deus quer de nós. Deus sabe que nós vamos pecar. Agora o que Ele não quer é que nós permaneçamos no pecado. Estou na igreja, não peco mais. Corta aqui para ver se não sai sangue. É carne, queridos. É a luta da carne e o espírito. Aí um vem e pergunta, quem é que vence? Aquele que você alimentar mais. Quem é que você está alimentando, a carne ou o espírito? Se você está alimentando a carne, você perdeu o livro da lei. Agora, se você tem o livro da lei, o seu espírito está fortalecido. Você vai dizer não para o pecado. O que eu iria forçar é que agora você vai dizer sim, não para o pecado. Uma vírgula condena e uma vírgula absolve. Vocês que são
Universitários sabem disso. É isso que eu iria dizer. Você vai dizer sim para o pecado, porque o pecado não pode permanecer. Aleluias. E Davi segue dizendo: pois eu conheço, olha só essa declaração, eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu coloquei os olhos onde eu não devia, eu sei que eu toquei onde eu não devia, eu sei que eu fiz o que era mal, eu desprezei o Senhor e fiz isso. É uma forma racional, é a razão mesmo, consciente, não emocional. Porque o que andam fazendo nas igrejas hoje é muito emotivo, mexer com o emocional das pessoas. Homens que são eloquentes como Apolo, estão muita coisa na cabeça dos outros e o livro da lei ficando de lado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi estava clamando para Deus tirar. Pequei contra ti somente. Tira isso de mim, meu Deus. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por injusto no teu falar e impuro no teu julgar. Sabe por quê, queridos? Porque através dos nossos pecados, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, quando somos vistos pecando, quem é blasfemado? Deus. Ai de ti, ai de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci na iniquidade, é o pecado que Jesus não tinha, né? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado, ele esmaga os nossos ossos. O pecado nos coloca na depressão, o pecado nos coloca na aflição, o pecado nos coloca na tristeza. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito alimentado com o livro da lei. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, ó Deus, com o espírito voluntário. Então, olha só, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vocês estão entendendo que o perdão dos pecados nos conduz a uma obra muito gloriosa, que é conduzir os outros a essa glória, conduzir os outros a essa salvação, conduzir os outros a esse arrependimento? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus por causa do arrependimento. Davi tinha tantos sangues em suas mãos, que Deus falou para ele assim: olha, eu vou começar a contribuição durante o teu reino, mas construir o meu templo você não vai, a sua mão está muito suja de sangue. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, olha só. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele ficou 2 anos sem arpejar, 2 anos sem salmodiar, 2 anos sem adorar a Deus. O que outrora expulsava os demônios de Saul, agora estava cheio de demônios. O que outrora era usado por Deus para curar a enfermidade de Saul, agora estava enfermo. Para e pensa nisso, queridos. Por uma simples bobagem, não gosto mais da minha mulher. Está sem graça. Antigamente era tão bom, a gente namorava, hoje está sem graça. Não, queridos. Se isso não fosse tirado de nós, esse desejo exacerbado, o que seria do companheirismo, do amor que existe entre um homem e a mulher, que Deus colocou em nossos corações? Aleluias! Nós não dependemos disso para permanecermos juntos, nós dependemos do Senhor. O Senhor é quem acrescenta o amor, o Senhor é quem perdoa e nos conduz ao amor, amor entre os irmãos. É isso que Davi estava querendo dizer: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando nós temos um só propósito, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, nós estamos
nessa agradabilidade que Davi mencionou no Salmo 33, 133, verso 1. Aleluias. E ele diz aqui, olha, verso 17, eu quero finalizar aqui, pastor. O sacrifício aceitável, ou colocando no plural, os sacrifícios agradáveis e aceitáveis a Deus são o espírito quebrantado, que é um espírito conduzido pelo próprio Espírito, cheio de arrependimento de tudo aquilo que somos de errado e fazemos de errado. Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Este salmo que Davi deixou escrito aqui para nós, nos conduz ao arrependimento. Eu quero repetir o que foi bem enfático aqui, já dito por várias vezes. O que leva o homem para o inferno não é o pecado, é o não arrepender-se do pecado. Eu glorifico ao Senhor por essa rica e única palavra que Ele colocou no nosso coração. Aleluias. Quando nós arrependemos, com o coração quebrantado, um espírito contrito, Deus se abre para nós, Ele não despreza, e Ele te tira do pó, e te faz assentar no meio dos príncipes. Ele te tira do vale, aplana esse vale, e te conduz numa vereda justa. Assim é o nosso Deus. Que o Senhor venha esclarecer isso nos nossos corações. Que o Senhor venha esclarecer isso no coração de quem está assistindo esse vídeo. Porque toda honra e toda glória será sempre dada a Ele, pelos seus feitos. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, para nós orarmos. Aleluias. Não matarás, não adulterarás. Não te ires contra o teu irmão. Não permita que a cobiça dos teus olhos te leve ao adultério. Em nome do Senhor Jesus. O que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum viram, porque a glória que há de ser revelada em nós é imensurável. É por isso que Paulo disse: o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Porque ele sabia, ele já esteve lá antes de morrer. Ele foi arrebatado e foi levado a este lugar, e Deus proibiu terminantemente dele explicar que lugar que era esse. O que ele quis dizer, com tudo o que ele viu: o morrer para mim é lucro, o que eu vi lá é imensuravelmente maior do que qualquer outra coisa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra, glória damos ao Senhor, Deus, porque a Tua palavra, a qual o Senhor vela por ela, Deus, é que me conduz à vida eterna. A Tua palavra, ó Deus, é que me leva a não morrer sem Cristo. A Tua palavra me conduz, ó Deus, aos pastos verdejantes, a águas tranquilas. A Tua palavra, ó Deus, é que me fortalece. Que isso, ó Pai, venha a ser uma verdade imutável, uma verdade axiomática, ó Deus, em nossas vidas. Essa oração, Senhor, está vindo do âmago, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece cada coração que está aqui essa noite. Deus Todo-Poderoso, do Teu Espírito, ó Pai, o Senhor derrama, ó Deus, o convencimento aos corações que ouviram essa palavra, ó Deus, e que sirva de alerta, ó Pai: não matarás, não adulterarás. Santidade é o que eu quero. Sede santos, assim como eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Porque sem a santificação não veremos a face do Senhor. Sem a santificação, ó Deus, morreremos sem o Senhor.
Eu não quero isso, ó Deus, para mim não quero isso, nem para quem se diz meu inimigo, ó Pai. Nesse momento eu coloco diante de Ti, Deus, a Tua igreja, coloco diante de Ti, ó Deus, qualquer que seja ou quem quer que seja o espectador que está do outro lado, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, rica e poderosamente, cada alma, ó Deus, que teve acesso a esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Ele, para Ele. Que o Senhor verdadeiramente venha usar essa palavra nos nossos corações como um alerta mesmo, irmãos, porque eu não consegui passar aqui nem 1% daquilo que o Senhor falou ao meu coração, não consegui. Eu deixo aqui alegre, deixo com o desejo de voltar, sabendo que eu não fiz aquilo realmente que Deus mandou, e que esse desejo seja o nosso desejo, quando nós estivermos sinceramente diante de Deus. Eu gostaria de me doar mais a Deus, de estar mais na presença de Deus, e que Ele, pelo seu Santo Espírito, venha me conceder isso. Amém, pastor? Obrigado, mais essa oportunidade, em nome de Jesus.